Ok, Fred, tá ao vivo. A paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia a todos. Mais um domingo que nos reunimos para estudarmos a palavra do Senhor. Desta vez aqui junto com o irmão Samuel, nós vamos adentrar o texto da palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios. Desde já agradecendo a Deus essa oportunidade, nosso pastor Rangel Júnior, direto aqui da igreja AD Santa Bárbara. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que nos oriente mais uma vez na sua palavra. Lição de número 9 do dia 31 de maio de 2020, o mistério da unidade revelada. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos mais uma vez, te louvamos, Senhor, por nos reunirmos na tua presença. Família AD Santa Bárbara e a todos quantos acessarem, Senhor, este momento, ó Pai. Obrigado pela vida do irmão Samuel, tem sido bênção na nossa vida. Pai, nos orienta, nos ajuda, ilumina o nosso entendimento. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, vamos lá então, glória a Deus. Meus irmãos, queridos que nos acompanham, nós vamos ler o nosso texto áureo, desta vez, Efésios, capítulo de número 3, versos de número 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A nossa verdade prática diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento, a nova aliança. Nós podemos identificar alguns princípios maravilhosos dentro dessa nossa aula, dessa nossa lição. Nós vamos observar aí que judeus e gentios, eles estavam inseridos no mistério idealizado por Deus. Que maravilha! O que Deus idealizou? Nós entendemos, nós visualizamos que Deus idealizou o plano de salvação. No plano de salvação está então inserido a família, tanto judeus quanto gentios. E dentro desta lição nossa, dentro desta temática, nós observamos que Paulo, ao escrever aos Efésios, ele pontua ali algumas divergências que haviam dentro desse princípio, desta temática. O que acontecia? Ao ver dos judeus, para que um gentio pudesse alcançar a salvação, ele deveria cumprir os requisitos básicos da antiga aliança. E Paulo vem de uma forma muito pastoral, Paulo vem de uma forma muito emblemática, não colocar em choque aquilo que já estava em dificuldade. O nosso papel, abrindo aqui um parênteses para uma aplicação, o nosso papel é isso. Não é criar mais confusão, é resolver as dificuldades, é trazer clareza, é trazer equilíbrio, é trazer unidade. É isso que Paulo vem fazer. Ele não vai colocar judeus contra gentios e nem muito menos gentios contra os judeus. Se aqui Paulo alerta a igreja sobre uma unidade que deve haver entre judeus e gentios, quando nós vemos, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, nós vemos que Paulo ele mostra, ele traz para os gentios, para os pagãos, aquelas pessoas que se converteram a Cristo, a maravilha daquilo que Deus fez, daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Paulo escreve aos Romanos, por exemplo, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Irmão Samuel, entrando aqui um pouquinho na nossa lição sobre o mistério, esse mistério a gente estava comentando um pouquinho. Fale um pouquinho aí sobre aquilo que você viu a respeito desse mistério que chamou a sua atenção. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Graças a Deus, mais uma vez aqui nessa manhã, hoje participando, ajudando nosso irmão Fred aqui. Sou grato por essa presença aqui. Agradeço aos irmãos que estão assistindo já. Primeiramente, a gente comentar, paz do Senhor a cada um deles, o nosso pastor, nosso irmão Anderson, irmã Vânia,
irmão Fábio, irmão Cláudio, Tiago, irmão Eli Carlos, e muitos já estão online com a gente aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nos ajude, ore por nós aí. E compartilhe, já abra uma sala de vídeo, compartilhe com seus amigos para que seja alcançado o máximo de pessoas e possam vir aprender juntamente conosco essa lição. Então, Fred, o que a gente estava vendo? Eu estava estudando um pouco, vendo alguns comentaristas, e eles falavam sempre sobre o mistério, né? Que era esse mistério? Muitas vezes, quando a gente fala em mistério, a gente pensa em algo que é oculto, alguma coisa misteriosa, mas não é misterioso, porque a palavra de Deus nos foi revelada, nos foi colocada perante nós, e o que estava acontecendo muitas vezes não era o momento daquilo ser nos revelado, né? O projeto de Deus já era vivo, né? Já estava vivo lá do começo, lá do primórdio, e tem um ponto lá em Deuteronômio 29, abra sua Bíblia aí comigo aí, Deuteronômio 29, que diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, o que Deus tinha para nos revelar já estava lá, está aqui na Bíblia. Já tínhamos esse conhecimento, era buscar. E Deus vinha nos mostrando, revelando através de profetas, apóstolos, através de Cristo, e falando sobre esse mistério. E esse mistério fica bem aparente, né, quando a gente começa a estudar a palavra do Senhor, que é, como o irmão Fred falou, era a união da igreja. Era a união da igreja, a igreja unida. O plano do Senhor não era somente para um povo, mas sim para uma nação de Cristo, que Cristo ia vir resgatar, em que Deus estava preparando, né, entre onde estariam judeus e gentios, né? E não havia nenhum tipo de exceção. Não. Porque Deus não tem exceção. E Deus então ele já estava pensando nesse projeto. Glória a Deus. Que maravilha! Eu comentava aqui com o irmão Samuel e quero passar para vocês, estudando essa lição, eu fiz uma pesquisa e dei uma olhada no texto de Mateus. Alguns versículos de Mateus, Jesus ele vai mostrar muito as características dos judeus. Por exemplo, Mateus capítulo 3, verso 9, naquele momento que João Batista está fazendo o seu batismo, olha o que diz 3 e 9 de Mateus. E não presumais de vós mesmos dizendo, temos por pai Abraão. Olha a visão deles, porque eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Parece como que eles dizendo, somos judeus, temos por pai Abraão, está tudo bem. E João Batista vem dizer, tome cuidado, arrependei-vos, tem muita coisa. Mateus capítulo 10 e verso 5 diz assim, 10 e 5 de Mateus. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis na cidade de Samaritano. Eu comentava com Samuel, além de haver esse distanciamento com as nações, com os demais gentios, outros povos, tinha ali entre os próprios samaritanos. E o próprio Cristo está dizendo aqui, não entreis na cidade dos samaritanos. E ele diz ainda, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 12, verso de número 21, diz assim, e no seu nome, uma profecia, Jesus está fazendo uso do profeta Isaías, e no seu nome, os gentios esperarão, glória a Deus. Olhe só, se os judeus olhassem e dissessem, pensassem que era a única nação, aquele exclusivismo, Jesus estava dizendo, de forma alguma, no seu nome, ou seja, no seu próprio nome, no nome de Cristo, os gentios esperarão. E eu lembrei nessa manhã ainda de um versículo lá de Ageu, capítulo 2, versículo 7, olha o que diz Ageu, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de Israel? Não, o desejado de todas as nações. Que maravilha, que glória! Aqui está então um mistério que está sendo revelado, não somente aos judeus, mas a todos, gentios, nações, povos, tribos, línguas e assim por diante. Um outro versículo que eu gostaria de ler ainda é Mateus 12 e 50, que ele vai dizer assim, 12 e 50 de Mateus. Porque qualquer que fizer
a vontade do meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Olha que profundidade maravilhosa. Aonde houver alguém neste planeta, neste mundo gigantesco, sendo ele fazendo a vontade de Deus, ele se torna então um irmão, irmã ou uma mãe de Jesus. O que está dizendo aqui está se tornando aquela família maravilhosa de Deus, independente da sua raça. Glória a Deus para sempre. Que maravilha, irmãos, podermos entrar na sua casa através do canal da nossa página da D Santa Bárbara e poder trazer para você isso, que independente da nacionalidade, independente da onde estiver e alcançar este canal, você que recebeu a Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, você faz parte da família de Deus, para a glória do nome do Senhor. Vamos avançar um pouquinho, Samuel? Glória a Deus, vamos lá. O tempo corre. Vamos, o tempo vai daquele jeito, glória a Deus. Nós ainda comentávamos aqui sobre esse mistério ainda, só para pontuarmos, eu comentei aqui com o irmão Samuel um material do pastor Erenay Cabral, de 1999, um tratado que ele fez ali, um comentário sobre Efésios, e ele vai falar sobre esse mistério. Nós falávamos aqui, o que é esse mistério? É a igreja? É Cristo? Samuel trouxe pontuou para nós aqui nessa manhã esse assunto. Olha só, esse mistério pode ser ainda o Cristo encarnado. Leia lá na sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Esse mistério também pode ser Cristo morando em nós, conforme 1 Coríntios 1 e 27. E esse mistério também é a igreja como corpo. 1 Coríntios 12 e 27. É um só corpo, ainda que nós façamos parte como membros do seu corpo, mas é um só corpo. Um outro mistério aí para você tomar nota na sua Bíblia. Leia a sua Bíblia, que maravilha, que privilégio, Samuel, nós podemos abrir a palavra do Senhor. Olha só, a igreja como esposa, Efésios 5 e 32, também é um grande mistério. Basicamente, nessa lição aqui nós estamos vendo que a igreja, a unidade da igreja é esse mistério. Vamos lá avançar um pouquinho sobre esse mistério que esteve oculto nas eras passadas. Samuel comentou aqui já. Quer ler lá o Gênesis 12, 3 que você tinha comentado? Abra sua Bíblia aí junto conosco, o irmão Samuel vai ler e comentar esse oculto das eras passadas, mas a participação dos gentios no plano divino já era certa. Acabei de ler aqui Ageu, o desejado de todas as nações, ele veio, é Cristo nosso Senhor. 12, 3 de Gênesis. Glória a Deus. Aqui, irmãos, diz assim, ó, Gênesis 12, 13 12 e 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Maravilha. Que bênção de Deus. Irmãos, quando eu e o Fred conversando aqui, essa bênção, né, esse mistério, quando Deus revelou lá em Gênesis. Glória a Deus. O mistério já revelado lá em Gênesis, quando ele fala a Abraão, né, que nele, através dele, muita gente, muitas famílias seriam abençoadas. Isso nos mostra, irmãos, que a palavra do Senhor, que a bênção do Senhor não é uma coisa exclusiva. Né, o irmão Fred lembrou uma passagem que o nosso pastor fala, que é, ou você é uma bênção, ou você é um abençoado. Angel. Né? Então seja uma bênção. Naquela época, naquele dia, quando Deus falou isso a Abraão, falou que ele seria uma bênção, que através dele muitas famílias seriam abençoadas até hoje, até os dias de hoje, né? E isso são coisas que são reveladas, né? Muitas coisas que a gente acha, mas onde estavam? Quem tinha que um profeta não estava na palavra de Deus, né? Já estava lá para o nosso conhecimento, né? Eu comentava aqui com o irmão Samuel, o Antigo Testamento, a gente pontua aí uns 80, 90, 70% aí falando sobre a nação de Israel, e vai dar aquela pincelada em outras demais nações. Parece que existe um exclusivismo e
E aqui nós comentávamos sobre isso, que nas palavras do pastor Rangel, Deus é aquele que nos abençoa, somos abençoados, e nós devemos ser também uma bênção. Deus está te dizendo nesta manhã, seja uma bênção. Quantas pessoas precisam de você nesta hora? Então não coloque barreiras, não coloque empecilhos, seja uma bênção onde quer que você esteja. E olhando para o Antigo Testamento, por exemplo, nós veremos que as barreiras seriam rompidas por meio de Cristo. Embora fale-se muito sobre a nação de Israel, o povo eleito, o povo escolhido, vai aparecer lá no Antigo Testamento uma Raabe. Se você ler lá em Josué capítulo 2, verso 11, você vai ver a história daquela mulher que entra para a história da nação de Israel e se torna aí um grande marco como o amor de Deus sendo alcançado a todas as nações. Raabe, outra personagem que você vai se lembrar bem, Ruth, aquela mulher de uma outra nação que vai ser integrada também, e ela vai dizer para a sua sogra, isso? Olha, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Um outro episódio que me chama a atenção e que marca essa questão de Deus abrir essa salvação grandiosa é os ninivitas. Quando Deus chega para Jonas e assim, vai lá, não, é outra nação, é outro povo, enfim. E dentro da história Deus vai mostrar para Jonas que aquele povo se arrependeu e Deus também perdoou o seu pecado, lá no profeta Jonas, com respeito aos ninivitas. Amém? E aí, vamos avançar mais um pouquinho? Vamos lá. O mistério é revelado pelo Espírito de Deus. Deixa eu ver aqui o ponto 2. O mistério é revelado no Novo Testamento, revelado pelos apóstolos e profetas. Nós dialogávamos um pouco aqui a esse respeito. Os irmãos conhecem bem a chamada de Jesus para os seus apóstolos. E esses profetas, quem seriam esses profetas? Os profetas da antiga aliança? Não, nesse momento aqui não. Aqui Paulo vai trazer essa questão em umas lições mais para frente. Nós vamos aprender sobre isso, que são esses chamados, esses ministros que foram eleitos, entre eles apóstolos, profetas, evangelistas, e Paulo faz uma lista. E eu pontuava com Samuel que o próprio Jesus disse que os profetas duraram até João Batista. Eles profetizaram a vinda de nosso Senhor. Então Jesus veio, esse ofício profético foi interrompido, digamos assim. A partir de agora, esses profetas, lendo ou ouvindo o pastor Dr. Caramuru, um dos comentaristas da nossa escola dominical, ele pontua que eram aqueles intérpretes agora das palavras de Cristo que traziam ensinamento para a igreja, assim como os apóstolos, como os doutores, enfim, esses foram os quais lhe foi revelado esse mistério. Diz assim, ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação, como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Essas passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, conforme Gálatas 1:1, que a sua doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios não consultou algum homem. Significa dizer que a chamada doutrina, a comissão lhe foram divinamente reveladas pelo Senhor Jesus Cristo. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Nós comentávamos isso aqui agora há pouco, conforme descrito em 1 Coríntios, que a Bíblia vai dizer que para o homem natural as coisas divinas se parecem loucura, porque elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que é de Cristo, aquele que tem a mente de Cristo,
discerne todas as coisas. E o Espírito de Deus, que penetra as profundezas de Deus, é quem faz essa revelação. Quer ler aí 1 Coríntios 2 e 4? Diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Né? É aí que ele fala, eu também, irmão, só quero acrescentar aqui, ó, mesmo capítulo, só que no 12, né? Versículo 2, assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Glória a Deus. Um verso que me chama a atenção é Daniel, capítulo 2. Olha o que diz o texto de Daniel, capítulo 2, e versículo de número 22, ainda falando a respeito de revelação. Olha o que diz Daniel 2 e versos 22. Diz assim: ele, ou seja, Daniel está dizendo, ele, Deus, é o que revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, aqui fazendo uma aplicação, ele conhece o profundo e o escondido. Glória a Deus. Sabe o que está em trevas e com ele mora a luz. Uma aplicação para nós. A Bíblia diz: se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos paz com Deus. O próprio Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Cristão não deve viver em trevas. Cristão não deve viver no pecado. Então Deus está nos dando esta manhã, mais uma vez, uma iluminação da sua palavra, para vivermos na sua luz. O Deus que revela, o Deus que mostra. Glória a Deus. Vamos lá avançar um pouquinho. O mistério revelado é a igreja, ou seja, é a família de Deus. O que é a igreja? A igreja é a agência divina. A igreja, marque isso, procure aí na sua Bíblia, aonde está escrito: a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus me faz lembrar aqui do texto de Apocalipse: aquele que vencer, farei coluna no templo do meu Deus. Oh glória! Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus, maravilha. Nós falávamos ainda aqui, comentando com o irmão Samuel, João 17, verso de número 20. Olha o que diz o texto de João 17 e verso 20. Manhã abençoada, manhã de estudo, de comunhão da palavra de Deus. João 17, 20. Olha o que Jesus disse na sua oração: e eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em meu nome. Bem-aventurado é você, bem-aventurado somos nós que recebemos da parte de Deus esta oração que Jesus está fazendo. Eu não rogo somente por esses que ali estavam ouvindo, tendo com ele, mas também por aqueles que pela sua palavra, ou nós, haveríamos de crer em seu nome. Fomos incorporados. Olha que maravilha, ouvindo ainda o nosso irmão Caramuru falando sobre a passagem que diz que nós éramos o zambujeiro. Nós éramos a árvore brava, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Glória a Deus. Aí surgiu então o hino Oliveira Verdadeira. Que maravilha. Fala alguma coisa. Então, Fred, como assim, nós fomos, no momento em que nós fomos, né, Deus nos aceitou, Deus buscou os gentios para estarem unidos com Ele. Nós temos também esse privilégio de buscar esse conhecimento. Da mesma forma, João, ele nunca buscou para si, né? O Fred estava comentando, ele nunca falou que vinha dele, ele sempre falava que vinha de Deus. Tanto que há um versículo bem conhecido de toda a igreja,
né? É a nossa leitura de Santa Ceia, lá em 1 Coríntios 11, né? 23, assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu recebi do Senhor, quer dizer, ele buscou em Deus, revelou a ele, e ele não guardou para ele foi uma bênção. Ele não foi abençoado, ele foi abençoado e ainda assim se tornou uma bênção, né? E isso é uma coisa que nós podemos buscar, podemos pegar, ir atrás, correr atrás da palavra e ver essa revelação que está aqui na nossa frente. Glória a Deus. No passado, muitos não tinham acesso a isso, a essa palavra, essa bênção que está na nossa frente aqui, para buscar a presença do Senhor. E aqui, ó, isso complementa lá em Hebreus 11, né? Hebreus 11 e capítulos, capítulo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que buscam. Se você buscar, Fred, que maravilha. Se eu buscar, ele vai me galardoar. Paulo buscava a presença de Deus. E isso o abençoava mais ainda com conhecimento. Que maravilha, irmãos. Esse acesso, nós falamos algumas aulas passadas, foi aberto na cruz do Calvário, quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E hoje, então, nós somos incorporados à sua igreja, à família de Deus. Colossenses, capítulo 3, verso 11. 3 e 11 de Colossenses diz: onde não há grego. Eu li alguns comentários que quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, grande parte ali eram gregos, até alguns termos difíceis, nós estamos aqui comentando agora. Paulo faz uso nessa carta aos Efésios, e aqui ele está dizendo em Colossenses que onde não há grego, ou seja, como se ele estivesse escrevendo na igreja de Efésios, dizendo assim, ó, tem grego aí? Tem. Então olha só, nessa igreja, nesse novo corpo, não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita. O que é cita? Dá uma pesquisada aí, o que é cita? Servo ou livre? Aí ele encerra dizendo: mas Cristo é tudo em todos. Oh glória, que maravilha, bendito seja o nome do Senhor. Olha só que aplicação para nós hoje, para nossa igreja. Cristo é tudo em todos. Tem alguém aí que você conhece querendo se sobrepor a alguém? Tem alguém aí que você conhece? Samuel já comentou sobre isso a respeito de Paulo. Paulo recebe do próprio Cristo uma revelação, e nem por isso se utiliza disso para bater no peito e dizer: eu comando, eu dou as regras, eu sou o cara, eu que assino embaixo. Não, Paulo usa de uma humildade, dizendo assim: eu sou o menor, o menorzinho entre eles, embora tamanha revelação que ele recebeu. Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, de tanta competitividade, de tantas formas de se fazer igreja, é para nós uma grande lição a humildade do apóstolo em escrever a igreja, dizendo aqui em Colossenses: Cristo é tudo e em todos. Tem aqueles irmãos que nós encontramos na igreja assim: irmão, eu sou membro de banco, Deus me chamou nem para cantar. Deus me chamou nem para cantar, nem para pregar, nem para ensinar. Estou aqui, irmão. Não, Deus está dizendo para você nesta manhã: Cristo é tudo e em todos. Não seja conformado com a vida que você tem. O apóstolo ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis. Não se conforme. Deus se chamou para grandes coisas. Nossa, irmão, como que eu faço para descobrir essas revelações da palavra de Deus? Está na palavra. Busque a sua palavra, ore, jejue, leia a sua palavra, peça conselhos ao seu pastor, e você, obreiro do Senhor também, que está neste momento difícil de isolamento.
Por vezes nós comentávamos sobre esse assunto, há irmãos, há obreiros que têm a sua vida dedicada ao ministério. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, e que nesse momento olhes assim: o que será da minha vida agora? Não posso estar lá com os meus irmãos, não posso estar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Deus está te dando novas estratégias, novas ferramentas, né, moção? Quão difícil nós vimos aqui à frente das câmeras, mas olha a oportunidade que estamos tendo. A igreja que nós temos agora local está se tornando agora mundial. O espaço agora é mais amplo, o alcance agora é gigantesco. Só Deus sabe aonde nós podemos alcançar. Obreiro do Senhor, Deus é contigo, não se desanime. Samuel comentou aqui agora, Deus nos dá essa possibilidade de buscarmos essas revelações do Senhor. O que temos hoje integrados à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo? Ousadia. Deus te deu ousadia. O que nós temos hoje, irmão Samuel? Nós temos acesso à sua presença, nós temos acesso à presença de Deus. O que nós temos hoje através deste milagre, desse mistério? Confiança. Confia no Senhor. O salmista diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, no mais tudo ele fará. E o que mais nós temos? Nós temos fé. Samuel acabou de ler aqui: sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo ele vai encerrar esses versos que nós estamos estudando dizendo: eu vos peço que não desfaleçais. Leia aí a sua leitura bíblica e você vai encontrar isso. Paulo dizendo: não desfaleçais. Não entre nos conflitos judaizantes ou nos conflitos gentílicos de uma vida pagã. Não entre em conflitos, não se desfaleça. Não, senhores, Paulo está dizendo: não se desfaleçam nas minhas tribulações. Olha que interessante isso. Paulo está dizendo a respeito das riquezas de Cristo, mas ele está preso. E alguém vai olhar e vai dizer assim: que vida é esta? Que vida cristã é esta? E Paulo vai dizer: não se desfaleçam nas minhas tribulações, porque são a vossa glória ou a vossa riqueza. E eu quero ler um texto de Paulo, que ele vai falar que Cristo, ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Nós somos ricos hoje em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quer comentar alguma coisa disso? Vamos lá então para o nosso tópico 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. Olha só, tudo isso que nós estamos mencionando, que nós falamos, já foi pré-estabelecido por Deus. Deus já deu assim uma prévia do que seria. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Paulo chama esse processo de plenitude dos tempos. Tudo isso que veio acontecer, tudo isso que veio do Antigo Testamento, que se revela no Novo Testamento, Paulo vai chamar de plenitude dos tempos. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Está lá em Gálatas. Vai falar sobre as riquezas insondáveis de Cristo. O que são essas riquezas insondáveis de Cristo? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Paulo ainda diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, olha a expressão que Paulo diz, por amor de vós se fez pobre. Me chama a atenção isso aqui, me faz pensar no ministério pastoral. O ministério pastoral, ele necessita por vezes de cumprir isso, de fazer isso. Cristo, sendo rico, por amor de vós se fez pobre. Aquele pastor que senta para ouvir a sua ovelha, aquele pastor que atravessa
a cidade para vir pastorear uma igreja, como tem acontecido aqui no Santa Bárbara, o que ele está fazendo? Ele está se despojando, ele está abrindo mão de coisas suas. Alguém pode pensar, nossa, abrindo mão de ter o pastor Eliezer Lira, do Paraná, que ele era formado em medicina, tudo, e ele abandona, Deus chama ele para o ministério, e ele deixa de lado essa vida profissional para servir as ovelhas. E alguém fala, você é louco, você é isso. Pastor Paulo Marcelino. Paulo Marcelino, saudações ao nosso pastor Paulo Marcelino, bem lembrado aqui pelo irmão Samuel, deixou a nossa região aqui de Sorocaba, Brasil, e está lá na Europa, na Espanha, norte da África, fazendo um grande trabalho com os muçulmanos. Oremos pela obra missionária. O que é isso? É se despojar. Ele está dizendo aqui, Paulo aos Coríntios 8 e 9, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Glória a Deus. Ainda em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10, Paulo diz assim, nós como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Você está sendo enriquecido nesta manhã pela exposição da palavra de Deus, pelos textos da palavra de Deus, pela nossa EBD, pela nossa escola bíblica dominical, pelas lições de grande valor que nós temos tido. Glória seja dada ao nome do Senhor. Como em nada tendo e possuindo tudo. Vamos ler aqui ainda Romanos capítulo 8, verso de número 32, Romanos 8 e 32, diz assim: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha que riqueza das insondáveis riquezas de Cristo. Quer comentar? Sim, irmãos, comentando aí que já estamos finalizando, vou finalizar a minha parte. Quero que os irmãos busquem lá em Gálatas, comentando, já que o Félix falou, 4:4, que diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. 5. Para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, quando a gente falou lá nesse tópico, que falou que teve a plenitude do tempo, que era no tempo exato, veio o Messias. Jesus veio para cumprir e nos redimir, nos remir e recebermos essa adoção de filhos, irmãos, sabe? E essa bênção que eu daí também em outra parte falou, Deus não é pego de surpresa, Deus já sabia de tudo que estava acontecendo. Deus não é hoje, Deus já usa amanhã. Deus já sabe o que vai acontecer amanhã. Deus já sabia tudo que ia acontecer. Isaías, irmãos, Isaías 40:26. Primeiramente Salmos 147:4. Irmãos, vejam como que é a soberania de Deus, como Deus está presente e Deus está no controle, irmãos. A gente sabemos que estamos num momento difícil, Fred falou, estamos num momento difícil, não conseguimos estar na igreja, mas irmão Samuel, como eu vou? Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida. Coloque a gente, aquele que tem fé e deixa Deus no controle, Deus vai agir. 147:4 diz assim, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Isaías 40:26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou as coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a toda chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Deus está no controle. Não se acha assim, estou esquecido, estou aqui, eu queria ter essa bênção que teve os irmãos de ser revelado. Busca a presença de Deus. Ele chama pelo teu nome, ele não esquece de você. Deus é soberano, ele está na primazia da sua vida. Ele está no controle, irmãos.
Deus, sabe aquela história que Deus está no controle? Ele está no controle da sua vida. Esse tempo que nós passamos hoje aqui, muitas vezes não estando na igreja, pandemia, isso, muitos assolando, estava conversando com ele, muitos com medo. É verdade. Muitos estão com medo, mas Deus está no controle. No momento certo, na plenitude do tempo de Deus, tudo vai melhorar. Aproveite esse momento para buscar a presença dEle, ter aquela intimidade com Deus. Deus, me mostra, Senhor. Espírito Santo, fala comigo. Vamos lá, vamos conversar, vamos buscar a presença e buscar entendimento. Então, irmãos, aproveite essa oportunidade, porque Deus está no controle da sua vida. Tá? Que Deus abençoe a você aí, que Deus continue abençoando você no seu lar, você e sua família, né? A paz do Senhor, cada um dos irmãos que estão aqui assistindo conosco. Glória a Deus. É uma bênção. Que maravilha, Senhor. Glória. Bom, estou extremamente alegre por essa oportunidade, o irmão Samuel nos ajudando. Dá vontade de a gente ficar aqui abrindo os textos e compartilhando com os irmãos de uma forma maravilhosa. Deus tem sido glorioso. E um texto que mexeu bastante comigo durante a semana é Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Outra coisa que nós comentávamos aqui junto com o irmão Samuel, que é o Apocalipse. Para muitos é mistério, né? Dentro da lição que nós estamos estudamos agora nessa manhã, é mistério, mas Apocalipse é a revelação. Tem coisas ali difíceis de serem compreendidas, mas são revelações. Foi tirado o véu, a revelação é tirar o véu, glória a Deus. E o texto de Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz assim: e cantavam um novo cântico. Deus te deu um novo cântico, conforme diz lá Salmo. Ele colocou meus pés, firmou sobre a rocha e me deu um novo cântico, glória a Deus. Então louve ao Senhor, adore ao Senhor em todo momento. Não permita que as circunstâncias te impeçam de louvar a Deus. Louve ao Senhor, participe das lives, adore ao Senhor. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e em teu sangue, olha só que maravilha, o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, e em seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Este é o milagre do nosso Deus, este é o milagre realizado por Cristo. Ninguém então pode impor uma diferenciação, utilizar-se de um isolamento, não. Jesus, através do seu sangue, comprou de toda tribo, língua, povo e nação. Oh glória! Assim, irmão Samuel, queremos agradecer a Deus por esta manhã, desejando a todos um grande domingo, um grande dia na presença do Senhor, que Deus continue abençoando mais uma vez, agradecendo a Deus pela vida do pastor Rangel, que tem sido bênção nas nossas vidas. Deus abençoe pastor Rangel e família, pastora Edna, neto, sua filhinha. Agradecemos por tudo, estamos com muita saudade e acreditando que tudo está no controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Então, Deus abençoe, irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Continua orando por esse trabalho, né? Estamos de cada semana um professor aqui transmitindo a IBD online, né? Já sei o nosso pastor Rangel, por esse privilégio de estar aqui, auxiliando nesse trabalho. Irmãos, ao término desse vídeo, irmãos, se não compartilha, compartilhe. Compartilhe aí no Facebook. Se você quiser, em breve vai estar lá na nossa página no YouTube, AD Santa Bárbara. Vai lá, se você não é inscrito, se inscreva lá, ajude a nós aí a estar alcançando o máximo de pessoas possível, tá? Temos nosso canal no Instagram, AD Santa Bárbara também. Então, nos ajude, irmãos. Compartilhe, curta essas lives que nós estamos fazendo com o nosso pastor. Se você entrar no YouTube lá, você vai ver um ensino lá, né, irmão Fred? Sim. Ensino muito grande. Nosso pastor está falando sobre Apocalipse. Glória a Deus. Sobre está falando sobre Apocalipse, uma bênção. Entre lá, compartilhe, veja, assista,
que isso vai engrandecer, vai aumentar a sua fé, vai estar te ajudando espiritualmente e a conhecer a palavra de Deus, tá? Tem muita ajuda aí, de muitos irmãos, né? Irmão Júnior França também, sempre está ele, irmão Alisson lá, nos ajudando, né? E trazendo uma palavra, um estudo, curiosidades sobre a Bíblia. É bom para nós aprender. Então, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Hoje à noite, plantão de oração às 7 horas com o nosso pastor. Se você quer receber uma oração, quer um auxílio juntamente com o nosso pastor, ele estará hoje às 7 horas da noite. E continue orando por nós, irmãos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus abençoe.